se Judas, né, não tivesse traído Jesus, outro teria feito? Para que se cumprisse o sacrifício, fale sobre o determinismo e o livre-arbítrio dos indivíduos ligados a esse fato. Na verdade, o que essa nossa ouvinte queria saber, Jorge, é principalmente em relação àqueles indivíduos que fizeram parte desse processo, sabe? Eu até tinha comentado com ela que você já tinha comentado sobre isso, mas ela queria saber daqueles que participaram daquela situação de Judas ali. Que você pudesse falar sobre esse determinismo ou livre-arbítrio. Ok. O futuro não está escrito. O futuro não existe. Então, não existe determinismo no mal. Você não tem uma pessoa que tem o determinismo de assim agir. Mas havia, à época de Jesus, um grupo de pessoas extremamente incomodadas com a presença do Império Romano por ali. Esse grupo era chamado de zelotes. Os zelotes eram uma espécie de braço político da rebeldia judia contra a ocupação romana. E eles não eram poucos, eles eram muitos. A Galileia, na verdade, era o local onde mais existiam zelotes. Os focos de resistência ao Império Romano vinham da Galileia, tanto que os historiadores registram que na janela de tempo do primeiro século houve 7 tentativas de expulsão dos romanos daquela região. Houve 7 levantes, sendo o último deles o do ano 68 para 70, que culminou na destruição do templo. Mas havia, sim, um forte fenômeno de resistência. E os zelotes estavam loucos por um confronto entre Jesus e o Império Romano. Se Judas não o fizesse, outro zelote o faria, porque eles estavam inflamados e querendo utilizar Jesus como um instrumento para promover o estupim para acontecer as guerras, os levantes, as rebeliões que aconteciam naquele século. Judas, na verdade, acabou sendo utilizado dentro desse grande processo. Mas muitos outros estavam na mesma intenção. Havia muito interesse de promover exatamente esse confronto entre Jesus e o Império Romano, para que a partir daí a massa se rebelasse e acontecesse o que tanto os zelotes queriam, que era uma confrontação direta com o Império Romano. Isso não acontece à época do Cristo, mas vai acontecer 35 anos depois, quando se dá o levante final em que ocorre a destruição do templo. Os historiadores chegam a falar que o total de vítimas, somando os soldados e os judeus, soma tudo, aproximadamente 1 milhão de pessoas que teriam sido vitimadas durante a tomada do Templo de Jerusalém. Então, foram 2 anos de guerra, 2 anos de violência, muita loucura aconteceu, e Judas apenas foi um instrumento, não fosse ele, outro teria o local. Você pede para falar sobre determinismo e livre-arbítrio. Nós só temos um determinismo, que é sermos espíritos felizes e superiores. Tudo mais corre por conta do nosso livre-arbítrio. Nós temos o direito de decidir sobre as nossas vidas. Só que os espíritos superiores, investigando a nossa personalidade, eles começam a fazer determinadas previsões do que pode acontecer em função da natureza humana, mas não em função dos indivíduos em si. Quando analisa-se o indivíduo, é sempre do campo das probabilidades. Uma pessoa vai reencarnar, aí diz, fulano vai reencarnar para fazer um trabalho desse tipo. Cuidado, você pode cair. Às vezes cai, às vezes não cai. Quem já leu o livro Renúncia deve ter visto que na introdução, no comecinho da obra, Alcione fala que vem à Terra e na conversa que ela tem ainda no mundo espiritual, o companheiro diz a ela, cuidado, hein, que você pode cair. Ele analisa e diz, cuidado, hein, porque está vendo em cima das variáveis que ele tem. Mas ela não cai. A previsão não se concretizou. Como existem outras que se concretizam. Existem coisas que acabam acontecendo, outras que não. Porque, a bem da verdade, se nós formos mergulhar na intimidade dos nossos corações, existe dentro de nós o imponderável, que é o livre-arbítrio.
e como nós temos o dom de decidir sobre as nossas vidas, os espíritos podem conhecer muito de nós, mas eles não sabem tudo. E por não saberem tudo, o futuro não existe.